Shalom, queridos, todos vocês que estão aí no YouTube, todos aqui na rádio, o Som do Céu, Baruch Hashem, estamos juntos, não é? Nesse estudo maravilhoso dos pensamentos poderosos, que o Eterno fale ao seu coração, transforme a sua vida. Eu estava falando agora, né, com os ouvintes, eu falei, olha gente, ainda que nós passemos por situações que façam com que nós retrocedamos em alguma coisa, porque você tem uma prática de vida até aqui. Não sei quantos anos você tem, mas no meu caso, eu estou com 59 anos indo para 60 anos. E aí o que acontece? Eu tenho uma prática de vivência até aqui. Então, eu estou me propondo a viver de um modo diferente há pouco tempo, não é? E às vezes você vai ver, você encontra uma situação e você dissoa com aquilo que você quer reagir. Você pode reagir emocionalmente. Acredite que Ra-Satan, ele tem coisas para lançar sobre você, para dizer para você, olha, você não muda, você não vai se alterar nunca, você é assim, você é Gabriela, não é? Todas as Gabrielas me perdoem, não é? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim. Então, queridos, não é verdade, não é? Então, ainda que você, no meio do seu caminho, muitas pessoas me escreveram, e eu também passei por uma situação onde eu acabei tendo uma reação que não foi muito positiva, mas eu já voltei rapidamente. Eu falei, não, Senhor, eu não sou mais assim, eu não sou desse jeito, eu não vou ter reações dessa maneira. O Senhor tem soluções para a minha vida. E eu não vou dizer que Ra-Satan é criativo, porque ele não faz nada de novo, viu, queridos? Ele só se reinventa. Mas as coisas vão vir para provocar você a ter uma reação negativa, a ter uma reação que você já venceu. Você já venceu e pronto, acabou. Então, assim como grandes, não gosto de usar exemplos sobre pugilista, né? Ou sobre pugilismo, porque é uma agressão, é um esporte de agressão. Eu não acredito que o Eterno tenha prazer nisso, mas eu vi situações de pessoas que enfrentaram seus oponentes e perderam dos seus oponentes até um dado momento onde ela falou, chega, eu não vou mais apanhar do meu oponente. E eu acredito que é esse tipo de situação que eu e você temos de decretar. Eu não vou mais apanhar do meu oponente. Eu não vou guardar rancor, eu não vou ficar magoada, eu não vou ficar ressentida do mal, eu não vou reter meu perdão, eu não vou ter uma reação exasperada. E se eu tive alguma reação exasperada, eu não sou assim mais, eu não quero ter uma reação exasperada. Então, mesmo que as pessoas, tá vendo, ó, você falou que estava mudando, que você era uma nova pessoa e as pessoas não sabem o que você está enfrentando, não vá com a cabeça da multidão. Não faça isso. Você é uma nova pessoa, você nasceu de novo, você tem uma vida pela frente. É como quando você entrou na universidade. Você agora tem um futuro diferente daquele que estava proposto para você sem a graduação que você conquistou. Uma graduação espiritual, queridos, não pode ser perdida. Pelo amor da fidelidade do Eterno, não retroceda. Ainda que você passe por algumas situações de desafio, que você veja, fala, não, céu, mas a reação que eu acabei tendo foi a mesma reação que eu tinha anteriormente numa situação dessa. Então, o Eterno conhece os seus limites, confesse os seus pecados, retorne na sua vida e continue da onde você tinha parado. Não retroceda, não volte lá para trás, não faça isso com você, tá bom? Então, vamos lá, vamos orar, queridos, vamos orar. Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor para o bem. Eu coloco, Pai, o avanço de todos que estão fazendo esse estudo, Pai, esse encontro importante que eu tenho com eles, minha família no Senhor. Pai, favorece-os, abençoa-os, prospera-os, me deixa eu ver o bem, Senhor, se assim te agrada ao Senhor, de me permitir ver o avanço dessas vidas preciosas na direção do seu equilíbrio emocional, do seu controle sobre o seu relacionamento para com eles e o relacionamento deles para com o Senhor, a certeza do teu amor, a certeza de que nós somos estáveis em ti, ainda que haja tormentas, nós podemos estar embaixo da Shalom, embaixo da tua Shalom, ainda que nós vivamos coisas completamente contrárias, Pai, aquilo que nós gostaríamos de estar vivendo. Mas, Pai, se nós temos ao Senhor, nós temos absolutamente tudo. O Senhor é a esperança que há nos nossos corações e Yeshua em nós é a esperança da glória. Nos ajude a convivermos com Mashiach e Yeshua, conhecermos Ele pelos teus olhos,
não pelos olhos do que as pessoas querem nos mostrar ou nos observar quem Ele seja, mas pelos teus olhos, Pai, nós teremos o equilíbrio pleno. Fica conosco, querido Pai, nós dependemos do Senhor para o bem, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Nós estamos no pensamento poderoso número 8, hein, queridos? Estamos chegando, são 12, nós estamos chegando ao fim, não é? Então vamos lá. O Eterno supre todas as minhas necessidades em abundância. Amado, eu oro que você tenha uma boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Terceira Yohanan, terceira João, capítulo 2. Eu queria só trazer para vocês que o texto na revista atualizada vai estar assim: se tu próspero, como é próspera a tua alma, não é? Então, queridos, a nossa alma, ela tem algumas vertentes que a maior parte das pessoas desconhece, não é? Você já ouviu falar da terra do nunca, não é? Onde as pessoas não queriam crescer, e isso é o que Rassatan tem para a sua vida. Ele quer que você vá para a terra do nunca, você nunca tenha responsabilidades, você nunca se desenvolva. Entende? Uma pessoa com a alma pequena, aliás, tem um tema aí, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, não é? Mas, queridos, a coisa mais absurda que nós vemos é quando uma pessoa se recusa ao desenvolvimento da sua alma. Ela passa a ser uma criança espiritual continuamente e passa a ser um problema para todos os adultos. Todos os que estão crescendo, eles têm de cuidar daquela criança, aquela pessoa se torna um problema, não é? Em vez de ser uma solução diante de todas as outras situações. Eu não quero ser isso e eu espero que você também não queira ser assim. Então, aquela criança birrenta, é aquela criança que vai fazer a birra, é a criança que vai se vingar, é a criança que vai chorar. Querido, se a tua alma for pequena, você nunca vai prosperar. Não é um desejo meu. É que você colocaria, por exemplo, R$100 na mão de uma criança de 5 anos? O Eterno também não. Ele também não. Então, é importante que você compreenda que se não houver um desenvolvimento da tua alma, você não é uma pessoa confiável para o Eterno colocar bens na tua mão. É aquela parábola que o Senhor deu, segundo a capacidade de cada um. Ele deu 5 para um, 2 para o outro e 1 para o outro. Então, segundo a capacidade de cada um. Ele já deu para você segundo a sua capacidade. Então, tenha maior capacidade se você quer receber mais. Mas faça alguma coisa com aquilo que o Eterno pôs nas tuas mãos. Não sobre você mesmo, mas sobre a vida das outras pessoas, não é? Olha, eu creio que, nós estamos na página 204, se você está acompanhando, eu creio que é importante desenvolver o que chamo de uma mentalidade abundante, uma mentalidade que crê que o Eterno sempre suprirá tudo o que precisamos em toda e qualquer situação. Essa é a promessa que o Eterno nos deu ao longo das Escrituras. A parte da sua natureza é suprir a necessidade dos seus filhos. Na verdade, na antiga aliança, um dos nomes que o Eterno deixou em hebraico, eu não vou falar o nome do sagrado, mas é o nome dele, Adonai, Irê, não é? O Senhor é o nosso provedor. Você e eu somos filhos do Eterno e Ele é o nosso Pai. Ele tem prazer em nos dar coisas, assim como os pais naturais têm prazer de ajudar os seus filhos. E Dave e eu temos 4 filhos. Eles nos amam e nós os amamos e compartilhamos tudo que temos com eles. Não poderíamos sequer imaginar em deixá-los quando passam por necessidade, enquanto nós desfrutamos uma vida em abundância. Imagine então o Eterno. Ele é muito maior e melhor Pai do que nós. Ele é dono de tudo e é capaz de fazer qualquer coisa. Tehillim 24:1 diz o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude. E em Tehillim, Salmo 50, 10 e 12 a 12, ele próprio diz: pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças do gado, os milhares na colina. Eu conheço cada ave dos montes, eu cuido das criaturas do campo. E se eu tiver fome, eu não vou dizer a você, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. É claro que todos os recursos do céu e da terra estão à disposição dele. Portanto, não há nada que precisemos que ele não possa suprir. O Eterno nos ama, quer cuidar de nós,
se nós o amarmos e fizermos o nosso melhor para aprendermos progressivamente a andar. Essa questão, queridos, que eu falo para você. Se a sua alma continuar pequena, ele não vai te dar o bem para você dissipar, para você ser perdulário, para você jogar aquilo que ele coloca nas tuas mãos. A pessoa perdulária, ela vive endividada. Ela sempre está comprando o que ela não precisa e gastando o que não deve. Então, para que o Eterno vai colocar nas tuas mãos recursos para você pecar? Ele não vai dar. Ele vai te deixar sempre no limite. Não vai deixar você passar necessidade, mas não vai confiar a administração de bens nas tuas mãos. Mais do que dinheiro. Shaul HaShaliach prometeu aos crentes que eram parceiros do seu ministério que o Eterno supriria liberalmente todas as necessidades dele de acordo com as suas riquezas em glória, no Messias Yeshua. Filipenses 4,19. Ele não prometeu que o Eterno daria a eles tudo o que eles quisessem, mas garantiu que eles teriam tudo segundo o que eles necessitassem. Muitas vezes pensamos em necessidades em termos da necessidade básica da vida. Então, alimento, abrigo, vestes, recursos para comprar coisas, essas representam as nossas necessidades físicas, mas eu creio que o Eterno nos criou para necessitarmos mais do que essas coisas que são físicas, que nós chamamos de essenciais. As nossas necessidades são variadas. Não precisamos simplesmente de dinheiro, alimento, um teto sobre a nossa cabeça e roupas para vestir. Nós precisamos sabedoria, força, saúde, amigos, entes queridos. Precisamos de dons, talentos, habilidades para nos ajudar a fazer o que devemos fazer na vida. Nós precisamos de muitas coisas e o Eterno está disposto a suprir todas as nossas necessidades à medida que obedecemos e a Ele e confiamos nele. Nós precisamos crer que Ele quer suprir nossas necessidades. Nós devemos desenvolver uma mentalidade de expectativa nessa área. As pessoas a qual Shaul escreveu em Filipenses eram seus parceiros de ministério e o ajudavam financeiramente. Eles estavam obedecendo a lei do plantar e colher, como está em Gálatas 6,7. Não podemos esperar colher onde não semeamos, mas quando plantamos boas sementes, nós devemos esperar bons resultados. Isso é verdadeiro em todas as áreas da vida, inclusive na saúde, nas finanças, nas nossas habilidades e em tudo mais que diz respeito ao bem-estar. Se plantarmos boas sementes, respeitando o nosso corpo físico, alimentando com alimentos corretos, bebendo muita água, e a água aí você vai ter que escolher a água que você vai beber, não é? Dando a ele bastante tempo de sono para o nosso organismo biológico, eliminando o estresse em excesso, nós podemos esperar uma boa colheita de saúde. Se semearmos misericórdia, nós vamos colher misericórdia. Se nós semearmos o julgamento, acredite que nós vamos colher julgamento. É uma questão de tempo. Hoje eu estava falando com meu marido sobre isso. Quando Melech Davi pecou, o Eterno falou que o pecado que ele havia cometido com Betsheva iriam fazer com ele, ele fez na oculta, mas iriam fazer com ele a luz do dia. Essa foi a palavra que foi dita para Melech Davi. E quando chegou o tempo do cumprimento dessa promessa, Davi já muito velho, porque quando Davi adulterou com Betsheva, ele estava entre 60 a 64 anos de idade. Então imagina, Sholomo depois disso cresceu, foi exilado, ficou lá anos fora. Então eu imagino que Davi deveria ter uma idade bastante avançada para quando aconteceu a situação com Sholomo, com Avshalom, né? O Absalão, que é o nome que está aí com vocês, com Absalão, não é? E ele não via as coisas que estavam acontecendo com o menino, não é? O menino entrando, saindo ali na porta da cidade, ele já estava com muita idade, ele não acompanhava mais do que Avshalom ou Absalão, como está na tua tradução, que ele estava fazendo de errado. Me perdoe que eu ter confundido com Sholomo, que não tem nada a ver. Sholomo era o filho mais pacífico que Davi tinha, não é? E aí aconteceu que quando o menino, o feito homem, não é? Se opôs contra o trono de Melech Davi, ele veio e acabou se deitando com todas as concubinas a um conselho de um grande conselheiro de Melech Davi para fazer algo terrível como isso, uma profanação
aos olhos da casa de Israel, e também, com certeza, uma profanação na mente das pessoas que estavam assistindo ali aquela situação terrível que foi feito, não é? A margem aí das coisas ruins que nós vemos hoje e que tem afetado a vida de tantos, como é a pornografia. E aí o que aconteceu? Absalom, ele se excedeu. Existiu uma medida da repreensão de Melech Davi, mas Absalom se excedeu nessa medida. Então você, meu querido e minha querida, que não exerce misericórdia, você que não exerce aquilo que o Eterno ordena na sua vida, isso virá também sobre a sua vida. No caso de Melech Davi, veio o excesso, não é? Por isso foi requerida a morte do filho de Davi, porque o que ele fez excedeu a culpa de Melech Davi. Então não pense você que quando o Satã for requerer da tua vida alguma coisa, ele vai requerer sem excesso, entende? Você acha honestamente que o que Yosef fez, de ter contado para os irmãos, falado, não, olha, meu lindo casaco de mangas talares, papai me ama, viu? Papai me ama, não é? Eu depois contou um sonho, já deu ruim. Vai lá e conta outro sonho, gente. Já tinha dado ruim o primeiro, não é verdade? Aí ele vai contar o segundo para ficar pior ainda do que já estava o primeiro. Então, à medida que veio de reprimendas sobre a boca dele, sobre a maneira que ele falava, sobre a maneira que ele tratava, ele era o tagarela, ele não procurava conciliação, ele procurava levar para o pai as coisas ruins que os irmãos faziam, ele não procurava conciliação, ele levava ao conhecimento do pai, não é? Então ele criou um ódio entre ele e os irmãos, da maneira que ele se portava, da maneira que ele agia, e a repreensão dele, vocês acham honestamente que foi na medida que ele merecia? Claro que não, queridos. Se não houvesse o excesso no retorno, ele nunca se tornaria o vice-rei. Tudo bem? Então, queridos, eu particularmente, eu quero, claro, ocupar o lugar e a posição que o Eterno tem para a minha vida, mas eu não quero cair na mão dos excessos, queridos. Eu não quero cair na mão dos excessos, entende? Eu tenho de amar e tem que ser sincero. Meu amor tem que ser sincero. Eu tenho de me dedicar e tem que ser com boa vontade. E eu tenho de falar a verdade, eu não tenho de ser paliativa com as situações. Cuidado com aquilo que você está semeando, porque depois você vai colher alguma coisa nesse sentido e você vai ficar aborrecido, você vai ficar triste, mas você mesmo fazia isso, entende? Então, cuidado com o que você pratica, porque quando vir para você vai ser em dupla medida. Esse que é o grande problema. Semeie coisas positivas, para que você colha coisas positivas. Se plantarmos boa semente respeitando o nosso corpo físico, nos alimentando corretamente, todas as coisas que nós necessitamos para esse organismo, se você não se move, meu querido, minha querida, possivelmente na sua vida espiritual você pode estar paralisado. Eu não estou falando a alguém que tem limitação de movimentos. Mas, queridos, se você não mover o seu corpo, não fizer o seu corpo trabalhar para você, acredite que você vai ter que trabalhar pelo seu corpo, não só na área de saúde, mas na área mental, na área de depressão, na área de muitas coisas. O seu corpo não vai funcionar como ele nasceu para ser, tá bom? Se semearmos misericórdia, nós vamos colher misericórdia, e se nós semearmos julgamentos, nós vamos colher julgamentos, e se nós perdoarmos, nós seremos perdoados. Se formos amistosos, teremos amigos. Se formos generosos, receberemos generosidade em troca. Agora eu quero falar uma coisa para vocês, queridos. Vamos supor que você tem um temperamento de recuado. Eu conheço pessoas que eu amo com todo o coração, mas elas não são amigáveis. Não são pessoas amigáveis. Elas são pessoas bem no cantinho delas, elas são pessoas bem reclusas, não é? Queridos, eu não tenho que ter problema com a maneira que a pessoa... Opa, aquela pessoa não é amigável. Queridos, nem todos são amigáveis. Nós temos 5 temperamentos, um deles é amigável. Então, cuidado com você taxar alguém, porque você pode estar cometendo uma injustiça por desconhecer o motivo por que aquela pessoa desenvolveu a sua vida desse modo. Tá bom, queridos? Vamos lá. Se nós formos generosos, nós vamos receber generosidade. A lei da semeadura e da colheita é uma das mais simples de entender. Vou falar sobre a generosidade. Queridos, tem pessoas que são generosas para manipular. Vocês acreditam nisso? Eu vou contar para vocês, é verdade. Tem pessoas que elas são generosas,
Mas o intuito dessa generosidade é fazer com que o outro faça alguma coisa por ela. Eu conheci muitas pessoas assim. Então a generosidade é aquela coisa que você fez e você esqueceu. Porque você sabe que é o Eterno que está fazendo por meio da sua vida. Então cuidado quando você trata a generosidade como uma moeda de troca. Eu vou fazer tal coisa e aí eu vou receber o reconhecimento. Ananias e Safira fizeram isso. Olha, eu vou fazer essa pseudo-doação e agora eu vou ter toda a proteção da comunidade judaica ao meu redor. Cuidado com isso. Cuidado com isso, porque o Senhor pesa a tua intenção. O Senhor pesa a tua intenção. Entende? Então, eu vejo eu já vi situações, queridos, que são arrepiantes no tocante à generosidade. Eu aprendi a compreender a diferença de eu receber um presente de uma pessoa que me ama e de um presente quando eu trabalhava na emissora. Eu aprendi a descobrir que há diferença entre esses dois presentes. Entende? E dentro da emissora eu sempre mandei devolver os presentes que eu recebi. Com exceção de um livro e de um DVD que eu recebi, o restante eu devolvi tudo que me deram, joias, essas coisas eu nunca recebi, queridos, nunca mesmo, tá bom? A lei da semeadura e da colheita é uma das mais simples de se entender, é uma lei que gera um grande poder na nossa vida. Apenas pense nisso. Se você precisa de amigos, tudo que você tem de fazer é ser amistoso. O que é a prosperidade? O Rockefeller Jr. disse, eu não conheço nada mais desprezível e patético que um homem que dedica todas as horas do seu dia em que está acordado a ganhar dinheiro por amor ao dinheiro. A verdade é que uma pessoa nunca é realmente próspera se tudo que ela tem é muito dinheiro. A verdadeira prosperidade tem a ver com muito mais do que isso. E Yohanan, o Talmidim, né, de Mashiach, o Talmid de Mashiach, o emissário, né, Shalir, apóstolo, escreveu o seguinte: amado, eu oro para que você tenha uma boa saúde e tudo te corra bem, assim como vai bem com a tua alma. Não é? Terceira João 2, como nós falamos, obviamente, Yohanan e João tinham um enfoque abrangente em relação à prosperidade, e nós também devemos ter. Ele nem sequer mencionou o dinheiro, mas colocou o foco no corpo e na alma. Quanto os nossos corpos prosperam, nós somos fortes, fisicamente saudáveis. Ainda que no momento tenhamos uma indisposição física, podemos orar e esperar a cura, mas precisamos plantar a boa semente, cuidando de nós mesmos e não abusando do nosso corpo. É errado ter dinheiro? Não é errado ter dinheiro. Não é? Queridos, eu gostaria muito que você compreendesse que o dinheiro, ele não existe. Eu sei que você compreende, é um sistema que foi dito e foi atribuído um valor para aquele papel. É atribuído um valor para aquele papel. Mas se ele existisse, ele não poderia simplesmente cambiar para outra forma, como é o que nós vamos passar agora. Estamos entrando no sistema de uma era digital. Uma era digital onde o seu recurso pode ser bloqueado. Eu não sei o mérito que vai ser. Mas, queridos, acredite no que eu estou dizendo a vocês. E se você não acreditar, pergunta ao Eterno. Porque a Ruach HaKodesh não tem duas palavras. Ela falará tudo que vem do coração do Eterno para você. Queridos, Israel, quando estava no Egito, ele não se tornou escravo de um dia para a noite. Ele foi sendo subjugado, e quando ele se viu, ele estava escravo. Eu quero muito que você compreenda que nós estamos passando por esse sistema a nível mundial. Tá bom? Vamos lá. O dinheiro não é mal. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, como está em 1 Timóteo 6,10. O dinheiro não apenas supre as nossas necessidades, como também pode ser usado para abençoar outras pessoas, principalmente aquele que tem necessidades e não tem como supri-las. As pessoas contribuem com dinheiro para o nosso ministério. Isso nos capacita a pregar as boas novas. Em 38 idiomas, em aproximadamente 2/3 do mundo, o dinheiro também nos capacita a alimentar os famintos, fornecer água potável segura e financiar orfanatos, visitar prisões, centenas de outras pessoas que ajudam outras pessoas. Não é a vontade do Eterno que as pessoas más tenham todo o dinheiro do mundo, enquanto o povo está continuamente em necessidade.
Nós devemos ser bons mordomos daquilo que o Eterno nos dá e bons investidores. Eu creio que devemos respeitar o dinheiro e, na verdade, eu não usaria a palavra respeitar o dinheiro, porque é como se ele fosse uma entidade, e ele é uma entidade, mas eu digo que você tem de ter uma capacidade do Eterno de fazer amigos no céu com os recursos de origem iníqua. Eis aí um recurso de origem iníqua. O dinheiro é um recurso de origem iníqua. Tá bom, queridos? O livro de Provérbios diz diversas vezes que devemos ser prudentes e devemos compreender o que significa ser bons administradores. Há uma história muito conhecida nas Escrituras sobre 3 homens que receberam talentos. De acordo com a sua capacidade para lidar com eles, foi o que eu falei com vocês. E nós nunca devemos, essa parábola, se você quiser ver, está em Matitiahu, Mateus, de 14 a 28. Nunca devemos amar ao dinheiro ou sermos gananciosos por lucro, mas devemos fazer o máximo possível com o que temos, o dinheiro a serviço do Eterno e do homem, e nunca tente usar ao Eterno ou homem para conseguir dinheiro. Eu vou repetir. O seu recurso deve estar a serviço do Eterno e da tua família, daqueles que você foi levantado para suprir. Entende? Nunca use pessoas para você conseguir dinheiro. Não tente usar o Eterno para você ter dinheiro. Não faça isso. Recentemente, nós temos o projeto Nitzahon, que é um projeto infantil, e o Eterno foi muito claro conosco e falou: olha, eu tenho amor por esse projeto, de vocês instruírem as crianças. Eu tenho amor pelas minhas crianças. Mas façam isso pelas minhas crianças e por mim. Não façam isso para que vocês sejam bem-sucedidos, premiados e reconhecidos. Eu vou fazer com que vocês sejam bem-sucedidos e reconhecidos e premiados. Mas não façam isso por esse propósito. Vocês vão errar o alvo. Então o Senhor quer que nós amemos as crianças. Eu não tenho muita dificuldade disso, mas eu tenho de ensinar a todos os envolvidos dentro do projeto Nitzahon a amar as crianças. O nosso objetivo final é as crianças. O nosso objetivo final não é ter sucesso, queridos. Nem com a Beit, nem com o Ministério Som do Céu, nem com nada. Se nós não tivermos o Eterno conosco, nós estamos aqui fazendo o quê? A presença dele é tudo que eu preciso. Eu gostaria de trazer isso para você. Não permita que a sua vida se torne uma vida onde você está usando as pessoas para o seu objetivo final. Você sempre vai ser uma pessoa solitária e abandonada, se você pensar desse meio. O dinheiro é apenas uma pequena parte da prosperidade, mas precisamos dele. Não é errado pedir ao Eterno para suprir aquilo que nós necessitamos, mas eu queria lembrar você das pessoas que ganharam na loteria, né? Inclusive um caso que me chocou profundamente, um homem que era, acho que paralítico. Ele ganhou na loteria e ele era muito generoso. Ele disse que ele ia, encontrava com os amigos, estava sempre dando 5 mil reais para um, estava sempre ajudando todo mundo lá. E ele era casado e ele tinha uma manicure. E ele, quando ganhou na loteria, ele começou a cortejar essa manicure que já cuidava dele, e ele acabou então separando da esposa e ficando com essa manicure. A manicure então, ela preparou com o amante a condição para assassinar o homem, porque ela se casou com ele, fez todas as plásticas que você pode imaginar. Deve estar presa, eu acredito, até o dia de hoje, não é? E eu acho que o governo, houve alguma coisa lá de julgamento que tirou o direito dela como esposa, porque do contrário, ele morrendo, ela seria herdeira direta dos bens daquele homem. Então, queridos, essa é a vida. Ela assassinou o homem. Essa é a vida que você acha que ele imaginou que ele teria. Entende? Queridos, ter recurso ou qualquer coisa que o Eterno coloque sob sua responsabilidade, sem você ter condição de gerenciar aquilo que ele põe nas tuas mãos, é o caso desse homem daí da loteria. Eu não recordo o nome dele, mas me veio agora fortemente no coração sobre esse episódio, entre tantos outros tristes episódios. Muitas pessoas chegaram de desfrutar a abundância que o Eterno tem para elas. Elas deixam de desfrutar da abundância por causa de uma mentalidade miserável. Estão constantemente com medo de não terem o suficiente dos recursos que necessitam, sejam quais forem. Elas não acreditam que são fortes o bastante para fazer o que precisa fazer.
não acreditam que terão recurso suficiente para atender às suas obrigações financeiras, não acredita que alguém cuidará delas na sua velhice, tem medo de perder seus empregos e não consegue encontrar outro, não conseguirem encontrar outro. Na verdade, a maioria dos pensamentos dessa pessoa está dominada pelo medo. Elas acham que precisam de mais amigos, de mais amor, de mais energia. As pessoas cuja mentalidade é eu preciso, se sentem desprovidas espiritual, mental, física e financeira e socialmente. Às vezes as pessoas que são atormentadas por sentimentos de necessidade realmente passaram necessidade em algum momento na sua vida. E essas experiências fizeram com que elas tenham medo da falta, medo da perda. Experiências que fizeram com que elas tenham tido um trauma em relação a essa provisão. Mas o medo faz com que as pessoas creiam que elas nunca terão o suficiente. E assim elas podem até começar a viver a vida sendo estreitas e mesquinhas. A Grande Depressão dos anos 30 conduziu toda uma geração de pessoas que sentiam medo terrível da perda e da falta. Esse período trágico na história dos Estados Unidos deixou uma impressão quase irreversível em algumas pessoas que passaram o resto das suas vidas fazendo coisas como economizar pequenos pedaços de folhas de alumínio, porque se lembravam do tempo de escassez assustadora, tempo em que aquilo que elas usavam não podia ser reposto. Quando os dias de prosperidade retornaram, muitas pessoas deixaram de renovar a mentalidade que formaram durante a depressão. Pausa. Queridos, eu não acho errado você guardar os pedaços de alumínio, tá? Eu uso lá, às vezes meu marido gosta de lasanha, não pode, né? Então eu faço lá uma lasanha de berinjela para ele, né? Se animar, já que você não pode a lasanha, mas você pode a lasanha de berinjela. E assim, às vezes eu uso aquele alumínio para o vapor, né? Para reter o vapor, e para o queijo, que eu uso queijo light, né? E o mínimo possível, só para ele lembrar que aquilo é uma lasanha, né? E aí o que acontece? Aquele papel de alumínio eu não jogo fora, eu não descarto. Eu acredito que tudo que nós pudermos ser sustentáveis, nós devemos ser sustentáveis, porque a gente já faz o absurdo de poluir esse planeta com plástico irreversível. Nós não temos como decompor. Eu não sei o que a Yeshua vai fazer. Ele tem uma solução. Encontraram aí uma bactéria que come plástico. Quando descobriram, a bactéria estava comendo os peixes, né? Estava comendo todos os peixes também, né? Então o homem está destruindo tudo que foi feito para o seu bem, por meio das suas soluções mirabolantes, não é verdade? Mas, amados, eu não acredito que nós, o máximo que nós pudermos ser econômicos e não poluirmos o ambiente, o máximo que nós pudermos fazer em benefício desse planeta, eu acredito que nós estamos fazendo pelo benefício da nossa alma. Então, esse exemplo do papel alumínio, pelo menos para mim, não serve, porque eu sou uma das pessoas que guarda papel alumínio, não é? Imagina, sujou no vapor ali e eu vou jogar o papel alumínio fora. Eu não jogo e eu procuro usar o menos de alumínio tóxico possível na minha vida, não é verdade? Vamos lá. É importante nós não desenvolvermos um pensamento de mesquinhez. Se você se tornar mesquinho, você vai usar qualquer pessoa para o seu próprio benefício. Você vai deixar de reconhecer as pessoas com que você nasceu para amar e fazer. Você vai olhar as pessoas com o que elas podem fazer para que você se torne alguma coisa. Queridos, eu tenho uma coisa clara na minha vida. Esses dias eu estava pensando, vamos supor que não existisse mais nada. Foi proibido juntamentos e agora acabou tudo. Nós vamos ter que estar reclusos e todas essas coisas que já aconteceram no passado e podem voltar a acontecer no futuro. O que eu faria? Eu faria exatamente o que eu estou fazendo agora. Eu viria para cá, para a rádio, eu iria falar com você, eu iria estar abençoando a sua vida. Vamos supor, nós entramos numa depressão terrível financeira, nós estamos com a corda no pescoço, ou talvez com a guilhotina no pescoço, falando melhor, né? A luz de Robespierre, não é? Mas quem não sabe, estude a Revolução Francesa, vai te fazer bem. E aí o que acontece, queridos? Nós temos de saber para quem nós estamos fazendo o que nós fazemos. Eu faço para o Eterno, o chamado dele. Eu faço para Mashiach, que me outorgou, me ungiu para fazer o que eu faço. E por amor a você, eu conto completamente com a Ruach HaKodesh para que você compreenda isso. Os teus propósitos estão pautados nas suas necessidades
ou naquilo que você foi outorgado pelo Eterno para fazer. Essa é toda a diferença da sua vida. Sentir medo de não termos aquilo que precisamos é exatamente o que Hassatan deseja. Nós podemos abrir a porta para a vontade dele através do medo, e assim como podemos abrir a porta para a vontade do Eterno através da confiança. Em nosso tempo, queridos, eu não sei o que acontece com ele, não é verdade? Eu ainda não estou conseguindo organizar o horário, mas eu espero e confio e persisto em conseguir organizar o nosso horário. Mas eu espero de todo o coração que o Eterno tenha falado com você, fortemente, poderosamente, nesse dia, e você mantenha as suas prioridades, faça o teste com relação a você mesmo, o que é que motiva a tua vida, quem motiva a tua vida, quais propósitos motivam a tua vida. Certamente você vai encontrar respostas que vão nortear aquilo que o Eterno tem para você e como você deve viver e ser, e nós temos de superar a cada dia quem somos, queridos. A nossa alma tem de crescer. A nossa alma não pode ser uma eterna criança necessitando de colo dos outros, quando nós já somos tão grandes ao ponto de podermos fraturar a coluna de alguém. Que o Eterno fale ao seu coração, faça de você verdadeiramente uma coluna e que você não seja fraturado pelo peso de ninguém. Tá bom? Meus queridos, beijo no seu coração. Até o nosso próximo encontro. Fique na Shalom do nosso Pai.